Olá, crianças! A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Feliz com Jesus? E aí? Estão preparados para a nossa lição? A tia Gleice está aqui hoje para falar da primeira lição da nossa revista do Saber Mais. A tia vai estar com os juniores, que agora, crianças, tem outro nome. Ó, pré-twin. Nome lindo, né? Diferente. Esse é o nome que a gente vai usar agora. Não é só juniores, é pré-twin. Verdade, crianças? Então, vocês vão acompanhar com a tia Gleice aqui. A gente vai estar aqui falando da primeira lição. Quero convidar você para estar aqui ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, né? Ouvindo a tia Gleice falar. E nós vamos aqui abrir a nossa Bíblia, crianças. Te ver. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão. Opa! Sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau. Crianças, nós vamos falar aqui, abrir nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. Abra aí, meninos. Essa idade do pré-twin, ela atinge 9 a 11 anos. Eita, coisa boa! É o pré-adolescente. Verdade? Vamos então abrir no capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, que fala assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está nos seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Deixa a tia desnotificar isso aqui, deixa a tia silenciar isso aqui. Então, criança, a nossa revista hoje vai falar de uma passagem muito linda, de um presente muito lindo. Você já recebeu algum presente? Eu tenho um presente aqui, ó. O que será que tem aqui no nosso presente aqui? Você gosta de presente? Você já recebeu presente? A nossa passagem aqui fala de um presente de Deus. Um presente muito lindo. O melhor presente. Qual que é o melhor presente que a gente pode receber? Será que alguém sabe? Será que alguém sabe qual é o melhor presente que podemos receber? Pois é, vamos falar do nosso presente mais valioso que a gente tem. Não é verdade? O nosso texto de hoje fala bem aqui, ó. Isaías, né, que a tia acabou de ler, 9:6, fala assim: Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Vamos repetir com a tia? Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Resumindo, Jesus é o maior presente que Deus deu à humanidade. Crianças, vamos saber mais um pouquinho aqui. A vinda do Messias, por quem? Por Deus, não foi? Para trazer salvação ao povo, né? Deus mandou o seu filho por meio do povo judeu. E Abraão e a sua família foram escolhidos para o plano de Deus, para trazer o filho dele ao mundo. Sabia disso? No meio desse povo, Deus levantou profetas que anunciaram a salvação dos pecados por meio do nascimento, mistério e morte de Cristo. Cumprindo-se as profecias, o Filho de Deus nasceu da descendência do rei Davi. Você sabia disso? Ele nasceu da descendência do rei Davi. Está lá em Isaías 11, de 1 a 5. Samuel, de 7 a 13. Jeremias 23, 5. E Salmos 132, 11. Como está escrito,
acerca de Jesus, para que aumente o seu governo, e venha paz sem fim e sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça. Então, crianças, desde agora, o Senhor já tinha planejado lá atrás como ele ia mandar o filho dele para nos salvar e nos resgatar. Não é verdade? E a nossa primeira parte hoje aqui, ela fala assim, uma promessa antiga, capítulo 1, versículo aqui, parte 1. Um homem foi criado, o homem, eu, você, papai, a mamãe, foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. E quem ele usou para trazer o homem ao mundo? Quem foi o primeiro homem? Adão e Eva. A passagem lá fala, em Gênesis, fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas essa semelhança é física? Será que essa semelhança é de carne? Não, ela é semelhança de espírito também. Se refere ao homem pensar, raciocinar, a se relacionar com o Criador, né? O homem, porém, desobedeceu ao Senhor. Como é que ele desobedeceu? Ele ouviu, a mulher, principalmente foi a mulher, né? Mas o homem também, o homem ouviu a voz de Satanás. Adão e Eva pecaram, não pecaram? A cobra estava lá naquela árvore, na árvore que o Senhor tinha proibido deles comer daquela fruta. E eles desobedeceram e começaram a comer. Não é verdade? Então, eles pecaram, eles desobedeceram ao Senhor. E a consequência disso foi o quê? O pecado entrou no homem. O homem se contaminou. E aí, o pecado trouxe muitos males, assim, muitas ruindades para a humanidade. Não é verdade? Inclusive, sabe o quê? A morte. Se não fosse o pecado, o homem jamais ia conhecer a morte. Se não fosse o pecado, jamais o homem ia conhecer a morte. Não havia esperança. O pecado tinha separado o homem de Deus. O homem estava condenado a sofrer eternamente. Mas Deus, que é misericordioso, Deus que é piedoso, ele teve vários planos, várias ideias, e falou assim, não, eu vou mudar esse quadro, eu vou tomar uma atitude. E Deus, no seu infinito amor, começou a planejar como é que ia trazer o homem para perto de si. Como é que ia livrar o homem do mal. O Senhor criou um plano da salvação. E o plano consistia em enviar alguém ao mundo, sem pecado, para nos resgatar e nos levar novamente ao contato com Ele. Deus cumpriu a sua promessa. Essa promessa foi feita lá em Gênesis 3:15, que é onde fala assim, onde aprendemos que era necessário a vinda do Salvador para nos livrar o mundo do pecado. Pisando em quem? Na serpente. Durante séculos, o Senhor usou os seus profetas para lembrar o povo que um dia o Salvador viria ao mundo. Deus usou o profeta Isaías, usou o profeta Daniel, usou o profeta Miqueias, Joel e entre outros. Inclusive, Isaías profetizou, né? Ele não falou aqui agora no versículo 6? Porque o menino nos nasceu. O menino nem tinha nascido. Ele estava profetizando, por quê? Porque Deus estava falando para ele. Então, crianças, aqui, vamos continuar. O tempo passou. E tudo que Deus havia dito se cumprira. Por isso, com muito cuidado, Deus escolheu e preparou uma jovem. Quem foi essa jovem? Quem foi essa jovem? Essa jovem, ela foi preparada para trazer o Messias ao mundo. Através dela ia nascer Jesus. Quem é essa jovem? A Maria. A Maria era uma menina íntegra. Deus conhecia o coração dela. Deus conhecia perfeitamente o coração dela. Ela era escolhida entre milhares e milhares de moças. Era uma jovem humilde. Vivia em Nazaré, na Galileia. E estava noiva de José, um jovem carpinteiro, descendente de Davi, que ao receber
a notícia, ele ficou feliz e surpresa, porque Maria ia conceder um filho do prometido, do rei, ia conceder um filho de Deus. Imagina ela ter um filho na barriga dela, um filho de Deus, que não era nem de José, mas era um filho de Deus. No primeiro momento, ele ficou assustado com aquela situação e falou assim, não, eu vou embora, vou sumir daqui, não vou desonrar Maria. Mas depois ele pensou melhor, falou, não, eu vou... O anjo falou com ele, falou, vou voltar atrás e vou honrar Maria. Ele casou-se com ela depois disso, né? Então, crianças, Jesus foi a ponte que nos levou a Deus, a ponte. Ele nos proporcionou um novo e vivo caminho para chegarmos ao Pai. Ele nos proporcionou um novo e lindo caminho. Então, crianças, Deus nos falou lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que ele falou isso? Porque ele entregou o único filho dele, o filho que ele mais amava. Ele deu o seu filho para morrer por nós, para nos resgatar do pecado. Por que ele fez isso? Porque ele nos ama. Porque ele nos ama, ele deu o seu filho, ele trouxe ao mundo para sofrer como um homem, para ser humilhado, chicoteado, pisado, massacrado. Mas por amor a nós, ele não desistiu da gente. Ele, por amor a nós, ele deu o seu único filho, um filho que veio de uma mulher. E esse filho está conosco hoje. Ele é nosso advogado, que intercede entre nós e o Senhor. Jesus é o nosso advogado. Ele é o filho prometido, o filho de Deus prometido. Ele nos ama demais, Deus nos ama demais. E mesmo com o homem pecando lá no jardim do Éden, ele não nos deixou de amar. Ele continuou amando, que deu o seu único filho por nós. Jesus é a ponte que nos aproxima a Deus. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Que você possa, criança, entender o propósito do Senhor, que é salvar a humanidade, que é resgatar nós para estarmos um dia morando com Ele na glória. Que você possa entender o propósito de Deus para nossas vidas e amar e entender que Deus deu o único filho, o filho da promessa, aquele filho que veio de uma mulher, mas que antes dele nascer, muitos anos atrás, os profetas já tinham profetizado que ele ia nascer, que ele ia vir ao mundo, que ele ia resgatar, ia ser a ponte que nos levava para Deus. O Senhor cumpriu a promessa dele, né? E hoje, ele falou assim que a mulher ainda ia pisar na cabeça da serpente, que nós íamos pisar a cabeça da serpente. Tá lá em Gênesis 3,15. A tia vai abrir agora aqui para vocês verem. Ele fala assim, e porei inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. E esta ferirá a cabeça, a mulher ferirá a cabeça da cobra, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem fala isso? É a cobra ferirá a mulher, não é verdade? Então, Deus falou ali que ia colocar inimizade entre o homem e a cobra, não é verdade? Mas ele cumpriu a promessa. Ele deu o seu único filho. Isso que é mais importante. Por amor a nós, por amor a nossas vidas. Ele deu o seu filho para nos resgatar, né? O plano dele consistia em vir, em dar o seu único filho neste mundo, que não tinha pecado. Jesus não tinha pecado nenhum. Ele não tinha por que vir sofrer aqui, sofrer perseguições, ser humilhado, mas ele veio porque Deus prometeu e Deus cumpriu que ia nos livrar das garras do pecado. Amém, crianças? A nossa atividade aqui, ela é intersala, não é
de tarefinha, ela é intersala, essa tarefinha aqui é atividade extra. Mas a tia Josi vai colocar no grupo lá a atividade que você vai fazer e faça atividade em casa, que vai contar como ponto de presença, combinado? Amanhã não temos a EBD por causa desse coronavírus, mas estamos aqui nessa live falando da nossa aula, da nossa lição, combinado? E vamos ouvir a tia Josi falar lá no grupo e vamos cumprir as tarefinhas certinho, porque tá contando como presença física, entendeu? Crianças, ó, um beijo, um queijo, que Jesus nos abençoe grandemente. Não se esqueça que Jesus é o único Salvador. Ele é o único Filho de Deus que Deus deu para nos salvar e nos resgatar do pecado. Amém? Beijo!